Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Estamos no nosso devocional no Sermão do Monte e o texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que muitos, quando olham para o mundo, olham para as guerras, para a violência, costumam colocar a culpa no diabo. Talvez você já tenha colocado a culpa no diabo. Talvez eu com certeza já coloquei a culpa no diabo muitas vezes em coisas que ele não tinha nem culpa. Só que quando nós olhamos para as guerras, para as violências que acontecem no mundo, nós vemos que o homem é um ser perverso. Nós vemos e nós acreditamos às vezes que isso é novo, que isso é algo recente. Mas a verdade, queridos, é que desde o pecado de Adão o mundo vive em guerra. Após o pecado de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, o ser humano passou a guerrear entre si. Logo em seguida, os filhos de Adão são atingidos pelo pecado também. Caim, com inveja de Abel, mata Abel. E dali em diante, o mundo caminhou por meio de guerras, por meio de brigas, por meio de discórdias. Então, infelizmente, a marca do pecado, para você ver o quanto o pecado afetou profundamente o ser humano, é que um ser humano chega ao ponto de desejar a morte de outro ser humano. Mas aí nós precisamos lembrar o que é o ser humano. O ser humano é uma criatura de Deus, diferente de todos os outros animais ou de todas as outras criaturas. O ser humano é o único ser que carrega em si a imagem de Deus. O ser humano é o único que carrega em si aquilo que os teólogos chamam de imago Dei, imagem de Deus. O que isso significa? Que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, diferentemente de outros animais ou de outras criaturas. Então, quando o ser humano ele passa a querer guerrear um contra o outro, a brigar um contra o outro, a romper relacionamentos com os outros, ele não está apenas pecando contra o outro, mas ele também está pecando contra Deus, porque o outro carrega em si a imagem de Deus. É verdade que essa imagem de Deus ela é distorcida por causa do pecado. É uma imagem que é distorcida, ela não é uma imagem límpida, plena. E é por isso que quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que nós somos predestinados para sermos a imagem do Filho, ou seja, a salvação ela não tem apenas o objetivo de livrar o cidadã do inferno, mas tem o principal objetivo de transformar alguém que tem uma imagem distorcida de Deus em si à imagem do Filho de Deus. Mas voltando aqui para o texto do nosso devocional de hoje, o celular tá nervoso. Bem-aventurados os pacificadores, feliz de verdade, alguém que não precisa de nada para ser feliz, é o pacificador. É aquele que constrói relacionamentos, é aquele que constrói pontes, é aquele que promove a paz. Esse é o pacificador. É aquele que promove a paz por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes. É aquele que busca a reconciliação. Lembra?
Se você está me acompanhando desde Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, você vai lembrar. Jesus, ele não está falando de vários tipos de pessoa aqui nas bem-aventuranças. Jesus está falando de uma pessoa, o bem-aventurado. Então essa pessoa, ela foi transformada por Jesus, o coração dela é puro, ela é pobre de espírito, ela é misericordiosa, ela é mansa, ela é humilde, ela chora por seus pecados. Ela tem fome e sede de justiça. E ela é levada a desejar que a paz seja estabelecida também na terra. Ela era inimiga de Deus, mas por meio de Jesus Cristo se tornou amiga de Deus, foi reconciliada com o Pai por meio do sangue do Filho. Aquele que foi reconciliado com o Pai deseja a reconciliação dos outros também, deseja se reconciliar com o próximo também. E o que explica todas as nossas dificuldades, a nossa cobiça, o egoísmo, egocentrismo, é o pecado. Mas aquele que foi transformado por Jesus, que possui um coração limpo, puro, que é pobre de espírito, ele passa a querer paz. Ele passa a promover a paz. Ele tem paz com Deus, então ele procura, ele almeja, ele deseja ter paz com o seu próximo, ele se torna um promotor da paz. É interessante que a Bíblia nos dá vários títulos para Deus. Um deles é Deus da paz. Então, o Deus cristão, ele é um Deus da paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Nesse mundo caído, onde a paz foi rompida pelo pecado, os homens preferem a guerra ao invés da paz. E a nossa inimizade com Deus é um motivo para escolhermos e desejarmos a guerra contra aqueles que foram feitos à imagem de Deus. Então, aqueles que foram transformados, aqueles que se tornaram, por meio de Jesus Cristo, bem-aventurados, foram reconciliados com Deus, se tornam agora promotores da paz. Têm paz com Deus e procuram estabelecer nesse mundo a paz, até mesmo com aqueles que lhe ofenderam, até mesmo com os seus inimigos. O reino de Deus é um reino de paz. É um reino feito, formado por pessoas que foram reconciliadas com Deus, que passam a ter um relacionamento com a Trindade e possuem paz com o Pai por meio do Filho, após terem sido convencidas da sua rebelião contra Deus por meio do Espírito Santo. Então, do alto da montanha, Jesus exclama: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles serão chamados filhos da paz. Querido, o Sermão da Montanha, ele também é um teste para o nosso cristianismo. Você já faça uma leitura do Sermão da Montanha, apontando para si mesmo, vendo se você possui essas características. Jesus é o príncipe da paz, nosso Deus é o Deus da paz. Se somos de Cristo, se temos paz com Deus, somos promotores da paz. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, comente, curte, compartilhe e envia para alguém. Até amanhã. Até logo. Que Deus abençoe.